A Rádio Avivamento apresenta Deuses Falsos, as idolatrias do coração humano. Olá, hoje vamos analisar um material fascinante, o livro Deuses Falsos, de Timothy Keller. A proposta dele é pegar um conceito que soa, assim, super antigo, a idolatria, e mostrar como ele é, na verdade, uma ferramenta poderosa para a gente entender a ansiedade e as pressões da vida moderna. A nossa missão aqui é desvendar o que o autor chama de deuses falsos no século XXI. E não estamos falando de estátuas de ouro, mas de coisas que a gente valoriza muito, né? Carreira, sucesso, amor romântico, poder. E para começar o livro, ele já joga a gente de cara numa cena bem sombria. A crise financeira de 2008 e aquela onda de suicídios de executivos de Wall Street. Pessoas que, aos olhos do mundo, tinham absolutamente tudo, mas que, ao perderem suas fortunas, perderam o próprio sentido da vida. É um ponto de partida bem pesado. É pesado, mas é cirúrgico, porque ele conecta essa tragédia moderna a uma observação de quase 200 anos atrás, do pensador Alexis de Tocqueville, que notou uma estranha melancolia nos americanos, mesmo no meio de uma prosperidade que o mundo nunca tinha visto. Nossa, que interessante essa conexão. E a distinção que o Keller faz a partir daí é, para mim, fundamental. Ele separa tristeza de desespero. Ok. Tristeza é quando você perde algo muito bom, mas ainda tem outras fontes de alegria, de significado na vida. O desespero que leva a esses atos extremos é quando você perde a coisa final, a única fonte da sua identidade e felicidade. A fonte suprema. Exatamente. Quando o dinheiro ou o sucesso ocupam esse lugar de Deus na sua vida, a perda não é só triste, ela é aniquiladora. Não sobra nada. Aniquiladora, essa é a palavra. Certo, então essa é a definição de idolatria que o livro usa. Não é sobre religião, necessariamente. É pegar uma coisa boa, uma alegria incompleta deste mundo, como o autor diz, e tentar construir todo o seu senso de identidade e valor em cima dela. Isso me faz pensar, como é que isso acontece? Ninguém acorda de manhã e decide, a partir de hoje, vou transformar meu trabalho no meu Deus. Deve ser um processo muito mais sutil, imagino, né? Totalmente sutil. E é por isso que a primeira grande ideia do livro é que o coração humano, por natureza, é uma fábrica de ídolos. O termo é do reformador João Calvino. A ideia é que nós estamos constantemente pegando coisas boas e, sem perceber, inflando-as até que elas se tornem a razão da nossa existência. E como isso se parece hoje em dia? O livro dá exemplos mais atuais? Enfim, ele atualiza os conceitos e isso é o brilhante. Por exemplo, ninguém mais constrói um templo para Afrodite, a deusa da beleza. Mas o autor argumenta que a obsessão com a imagem corporal que leva a transtornos alimentares, a uma ansiedade constante com a aparência, isso é funcionalmente a mesma coisa. É uma forma de adoração moderna. Entendi. Ou Ártemis, a deusa da riqueza. Hoje, a gente não queima incenso para ela, mas a gente sacrifica tempo com a família, a saúde, os relacionamentos, tudo em nome de mais um degrau na carreira. O problema não é externo, como uma estátua, ele é interno. Como diz o profeta Ezequiel, que ele cita no livro, as pessoas estabeleceram seus ídolos em seus corações. No coração. Peraí, a analogia com o Senhor dos Anéis que o livro traz é genial para explicar isso. É fantástica. Porque um anel não era só um objeto de poder. Ele era um amplificador psíquico. Ele pegava o que já existia no coração de quem o carregava e ampliava até uma proporção monstruosa. A nobreza do Boromir vira uma ânsia desesperada por glória. A lealdade do Sméagol vira uma possessividade assassina. É essa a ideia aqui também. É exatamente essa a ideia. O ídolo funciona como o anel. Ele pega um desejo bom e legítimo, o desejo de ser amado, de ter segurança, de fazer a diferença no mundo, e o transforma num desejo absoluto, tirânico. Um desejo que exige tudo de você e não tolera nenhum outro valor. A pessoa se torna, na prática, uma viciada, uma escrava daquela coisa. E o ponto mais contraintuitivo e talvez o mais importante do livro é este.
Os ídolos quase nunca são coisas ruins. Pelo contrário. Como assim? Quanto melhor a coisa, maior o potencial dela de se tornar um ídolo. Uau! Ninguém idolatra uma dor de dente. A gente idolatra coisas como o amor, a família, a justiça social, o conhecimento. Porque são coisas boas, elas são reflexos de algo divino. E é por isso que a gente cai na tentação de esperar delas o que só Deus poderia dar. Que seria? Segurança incondicional, significado último, identidade completa. E é aí que a coisa boa se azeda e vira um Deus falso. E deuses falsos, como diz o autor, sempre quebram o coração de quem os adora. Eles sempre decepcionam. Mas espera aí, amar demais a própria família, por exemplo, parece um problema bom de se ter. Onde está a linha entre um amor saudável e profundo que todo mundo quer e essa adoração que se torna prejudicial que o livro descreve? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a linha é muito sutil. O livro sugere que a gente percebe a diferença não quando as coisas vão bem, mas quando elas vão mal. O amor saudável por um filho, que é o bem dele. A idolatria do filho usa o sucesso dele para validar a identidade dos pais. Entendi a diferença. O amor saudável pela carreira te faz trabalhar com excelência. A idolatria da carreira te faz sacrificar sua integridade ou sua saúde por uma promoção. A linha é cruzada quando aquela coisa boa deixa de ser uma coisa boa na sua vida e se torna coisa principal que faz a vida valer a pena. Ok, isso faz todo sentido. Mas também parece muito difícil de diagnosticar na própria vida. É fácil apontar o dedo pro executivo de Wall Street, mas olhar para dentro é outra história. O livro oferece alguma ferramenta, alguma espécie de exame de consciência para a gente conseguir identificar esses deuses falsos? Sim, e as pistas que ele dá são surpreendentemente práticas, quase como um check-up emocional. A primeira é olhar para a nossa imaginação. Para onde sua mente vai espontaneamente quando você não tem nada para fazer? Quando você está sonhando acordado, qual é o cenário? Nossa, essa ideia da imaginação é poderosa. É tipo perguntar qual é o roteiro padrão que roda na nossa cabeça quando estamos, sei lá, parados no trânsito. É sobre conseguir a promoção e a admiração de todo mundo. É sobre encontrar aquele relacionamento perfeito que vai resolver todas as suas carências. Exatamente. Ou sobre finalmente ter paz numa casa de campo longe de tudo e de todos. E o livro argumenta que esses filmes mentais não são inofensivos. Eles são como um treino para o coração. Um treino? Eles nos ensinam o que desejar, o que valorizar acima de tudo. Se seus devaneios são constantemente sobre sucesso profissional, você está treinando seu coração a acreditar que o sucesso é a sua salvação. O que domina a sua imaginação, provavelmente domina seu coração. Faz sentido. Qual seria a segunda pista? A segunda é como a gente lida com o nosso dinheiro. O autor usa uma citação de Jesus que é bem direta. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A sugestão é olhar para os nossos extratos bancários, além das necessidades básicas, para onde vai nosso dinheiro de forma desproporcional, quase sem pensar. A marca de um ídolo é que a gente gasta com ele de forma irracional, seja em roupas para manter uma imagem, em tecnologia para se sentir atualizado. Ou em experiências para mostrar uma vida empolgante nas redes sociais. Pois é. Nossos gastos não mentem sobre o que a gente realmente valoriza. Imaginação, dinheiro, e eu imagino que a terceira seja a mais reveladora. O livro fala sobre como reagimos quando as coisas dão errado, certo? Sim, esse é o teste de fogo. Como você reage a esperanças frustradas e, para quem tem fé, a orações não respondidas. Certo. Se você perde o emprego e fica triste, é normal. Mas se essa perda te joga num poço de amargura, com raiva de Deus e da vida, com o sentimento de que acabou, minha vida não vale mais a pena. Isso é um sinal claro. Claríssimo. Indica que aquele emprego não era só um emprego. Era um ídolo. Um mestre funcional que te dava identidade e valor. É curioso como a reação à perda é o que revela tudo. A gente só descobre o peso que algo tinha na nossa vida quando perdemos. Sem dúvida. E isso se conecta às nossas emoções mais inflexíveis e descontroladas. Tipo... O que te deixa não só irritado, mas com uma raiva cega. O que te causa não só preocupação, mas uma ansiedade paralisante. O que te leva não só à tristeza, mas ao desânimo profundo.
O livro argumenta que por trás dessas emoções exageradas, geralmente há um ídolo ameaçado. Faz sentido. A pessoa que busca poder como ídolo é controlada pela possibilidade de perdê-lo. A pessoa que busca a aprovação dos outros é controlada pela opinião deles. No fim, a gente não se controla. Somos controlados pelo que colocamos no centro de nossas vidas. Então, se a gente está cheio de ídolos, e eles são tão difíceis de arrancar porque estão ligados às coisas boas que a gente ama, o que a gente faz? Qual é a saída? O livro diz que não dá para simplesmente arrancar. É isso. Exatamente. Tentar arrancar um ídolo pela força de vontade é como arrancar uma erva daninha pela folha. A raiz continua lá e ela volta a crescer, às vezes mais forte. Então, qual é a solução? O argumento central é que ídolos não podem ser simplesmente removidos, eles precisam ser substituídos. O coração não tolera o vácuo. Você precisa preencher o centro da sua vida com algo maior, mais belo e mais seguro. E como isso funciona na prática? É aqui que ele entra na história de Abraão e Isaac, né? Que, para ser sincera, é uma história bem pesada e que pode soar muito estranha para nós hoje. Qual é a leitura que o autor faz dela que não seja só sobre uma obediência cega e assustadora? Essa é a reação de muita gente e é compreensível. Mas a interpretação de Keller é que o teste não era primariamente sobre a obediência de Abraão, mas sobre o coração dele. Ah, ok. Deus estava revelando a Abraão algo que ele mesmo talvez não soubesse, que seu amor pelo filho prometido, Isaac, estava se tornando uma idolatria. Isaac estava sutilmente tomando o lugar de Deus como o centro da segurança e da alegria de Abraão. E por que isso seria ruim? Porque esse tipo de amor idólatra, no fim, é sufocante. Ele esmagaria a criança com o peso de ter que ser a felicidade do pai. Ah, entendi. Então a prova era mais para curar Abraão do que para testá-lo de forma cruel. E a solução aparece no último segundo, quando Deus providencia um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. O substituto. Essa é a chave de tudo, então. Essa é a chave. A história inteira, segundo o livro, aponta para a ideia de um substituto. Abraão pôde receber seu filho de volta, mas agora de uma forma mais saudável, porque ele viu que sua segurança final não vinha do filho, mas de Deus, que foi capaz de prover até mesmo um sacrifício substituto. E é aí que o livro faz a grande conexão teológica com o cristianismo. A história de Abraão seria uma sombra, um ensaio para um substituto final. O sacrifício de Jesus, isso. A lógica é que, ao olhar para a cruz, a pessoa pode dizer o que Abraão talvez tenha sentido. Agora, eu sei que sou amado e seguro. Não porque eu sou bom ou bem-sucedido, mas porque Deus não poupou o que tinha de mais precioso, seu único filho, por mim. Essa compreensão que, segundo a tese do livro, tem o poder de quebrar o domínio dos ídolos. Então a lógica não é pare de amar sua carreira ou se importe menos com sua família. Isso seria impossível e até doentio. A ideia é encontrar uma fonte de amor e identidade tão profunda e incondicional que a carreira pode voltar a ser só uma carreira e a família pode ser amada por quem eles são e não pelo que eles te dão. É isso. Perfeitamente resumido. Não é sobre amar menos as coisas boas, mas sobre amar a Deus de uma forma que reordena todos os outros amores. Quando você tem essa segurança fundamental, você fica livre para aproveitar as coisas boas sem ser escravizado por elas. Certo. Você pode perder um emprego e ainda saber que seu valor está intacto. Você pode enfrentar a rejeição num relacionamento e ainda saber que é profundamente amado. O poder do ídolo é quebrado porque a necessidade desesperada que ele prometia suprir já foi atendida em outro lugar, de uma forma muito mais completa. Ok, vamos recapitular o que vimos até aqui. A análise de deuses falsos nos mostra que a idolatria, longe de ser um conceito ultrapassado, é uma ideia profundamente psicológica e super relevante. Qualquer coisa na nossa vida, principalmente as coisas boas, pode se tornar um deus falso se a gente colocar nela a pressão de ser nossa fonte última de significado, segurança e felicidade. E vimos que a solução proposta não é simplesmente tentar se livrar dessas coisas com força de vontade, o que é, sim, uma receita para o fracasso. A proposta é suplantar, substituir esses ídolos. É sobre encontrar uma segurança e um amor tão fundamentais que os ídolos perdem a força, o poder de controlar nossas emoções e decisões.
E o livro leva essa ideia até para o nosso cenário atual, para a forma como a gente discute política e cultura, não é? Sim, e essa é uma das aplicações mais provocadoras. O autor argumenta que grande parte da polarização e do ódio no debate público hoje tem raízes na idolatria. Como assim? Quando a gente transforma uma causa política, uma ideologia ou uma nação na nossa esperança suprema para consertar o mundo e trazer a redenção, qualquer pessoa que discorde ou critique essa causa não está apenas errada. Ela se torna uma ameaça. Uma ameaça existencial. Ela está atacando o nosso Deus. E aí o debate vira uma guerra santa. O outro lado não é um adversário com ideias diferentes. É o mal encarnado. Exatamente. A demonização do outro lado se torna quase uma obrigação moral, porque eles estão no caminho da salvação que a nossa ideologia promete. Isso impede qualquer tipo de diálogo ou autocrítica. Nossa. E nos deixa com uma questão final para refletir. Manda. Se a idolatria pode se esconder por trás das nossas convicções políticas mais fortes e das nossas causas mais nobres, transformando o bem em absoluto, que outros deuses falsos podem estar operando em nossas vidas silenciosamente, sem que a gente perceba, moldando não só o que a gente quer, mas como a gente quer, definindo nossas maiores esperanças e, consequentemente, nossos medos mais profundos.